Estou dando início a uma trilogia sobre a deusa Lua. Neste vídeo, vou apresentar a vocês a deusa Lua em suas fases, como a identificamos no céu, como são formadas as marés e sua influência no planeta Terra. Me acompanhe até o final, pois eu trago informações de grande valia para todos vocês. Olá a todos! A minha centelha divina saúda a sua centelha divina. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Regina Manuel e estejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você observar a Lua durante o decorrer de um mês, irá verificar que ela muda de forma com o passar dos dias. Pelo menos é essa a sensação que temos. As nuances que a Lua assume enquanto está mudando de forma são as chamadas fases da Lua. Na realidade, a Lua nunca muda de formato. O que muda é apenas a porção que permanece iluminada pela luz do Sol e visível para nós. E o que influencia isso são os movimentos que a Terra faz em torno da Terra, do Sol e dela mesma. Esses movimentos são chamados de rotação, translação e revolução. Vamos agora passar por cada um deles. A imagem que está aqui mostra perfeitamente os três movimentos que a Lua faz em relação à Terra, ao Sol e a ela mesma. A Lua possui um movimento de rotação, assim como o planeta Terra. Mas a diferença da rotação da Lua para a rotação do planeta Terra é que o período em que a Lua gira em torno de si mesma leva o mesmo tempo do movimento de revolução em torno da Terra. À medida que a Lua gira em torno da Terra, ela gira também em torno do seu próprio eixo. Por isso, sempre vemos a mesma face da Lua. E isso acontece porque a Terra, com sua imensa força gravitacional, acaba freando a rotação da Lua, onde chamamos de força de maré. Nós conhecemos as marés produzidas pela Lua na Terra, mas a Terra possui uma força de maré ainda mais forte sobre a Lua, que é esse freio que a Terra faz sobre a Lua. Já o movimento de translação é um movimento que a Lua faz em torno do Sol. Essa duração é de 1 ano, assim como o da Terra, pois esses dois movimentos são sincronizados com os mesmos movimentos que o planeta Terra faz em rotação e de translação. Já o movimento de revolução vem a ser quando a Lua gira em torno do planeta Terra. Os movimentos de rotação e revolução têm a mesma duração, pois são realizados em tempos iguais, num período aproximado de 29 dias, 12 horas e 44 minutos, sendo que este período de aproximadamente 29 dias em que a Lua gira ao redor da Terra e ao redor de si mesma, chamamos de mês lunar. É por isso que os números de dia do mês lunar é diferente do número de dias do mês da Terra. Agora, o tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol, que já são de 365 dias, já chamamos de ano terrestre. Agora, já o tempo que a Lua leva para girar junto com a Terra ao redor do Sol, o qual chamamos de ano lunar, que tem 12 meses, onde abrange 254 dias, 8 horas, 48 minutos e 36 segundos. Estes detalhes são muito importantes para os cálculos na astrologia e na astronomia também. Não há água na Lua, mas ela influencia e muito com as águas da Terra, formando assim as nossas marés. Vamos entender mais sobre as marés. A atração gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra
é em menor escala, da atração gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra. Essa atração é que faz com que ocorra as marés na Terra. Enquanto a Terra gira no seu movimento diário, o bojo de uma água continua sempre apontando aproximadamente na direção da Lua. Em um certo momento, um certo ponto da Terra estará embaixo da Lua e terá maré cheia ou maré viva, em épocas de lua cheia e lua nova, quando a Lua e a Terra estão alinhadas. Aproximadamente 6 horas mais tarde, tipo 6 horas e 12 minutos, a rotação da Terra terá levado este ponto a 90 graus da Lua e ele terá então a maré baixa. Dali a mais 6 horas e 12 minutos, o mesmo ponto estará a 180 graus da Lua e terá maré alta novamente. Portanto, as marés acontecem 2 vezes a cada 24 horas e 48 minutos, que é a duração do dia lunar. Então, a fase da Lua já ocorre em formas diferentes e mais demoradas em relação às marés. Por exemplo, a Lua possui 4 fases e vou detalhar agora cada uma delas. Começando pela Lua Nova, que é a denominação dada para a fase da Lua quando a sua face visível não recebe a luz do Sol. Ou seja, a Lua encontra-se entre o Sol e a Terra. Portanto, como sua face visível está voltada para nós e de costas para o Sol, não podemos vê-la. Em seguida a esta fase, temos a fase da Lua quarto crescente, quando a parte visível da Lua começa a receber a luz do Sol. E para nós, ela fica com uma forma de semicírculo, apontando sempre para leste. Esta fase culmina com apenas metade da parte visível da Lua recebendo a luz do Sol. Por isso chamamos de quarto, porque apenas 1/4 da Lua está iluminada. Após o quarto crescente, temos a fase de lua cheia, quando o seu lado visível da Terra encontra-se totalmente iluminada pelo Sol. A Terra está entre o Sol e a Lua, porém não confunda com a ocorrência de um eclipse lunar. Neste caso de que falamos, a órbita da Lua está com certa inclinação que permite que ela receba totalmente a luz do Sol nesta fase. O último estágio é a Lua de quarto minguante. Nesta fase, a parte iluminada da face visível da Lua vai diminuindo. Durante esse período, ela assume novamente o aspecto de um semicírculo até culminar com apenas 1/4 da Lua iluminada pelo Sol novamente. Só que esta fase no sentido inverso da fase do quarto crescente, agora sempre apontando para o oeste. Existem estudiosos que consideram, na verdade, que a Lua passa por 8 fases durante o ciclo completo lunar. Este estudo considera não só as fases tradicionais que acabei de descrever, mas utiliza também do trajeto detalhado que a Lua percorre por todo o ciclo lunar. Para explicar melhor estas outras 4 fases que complementam este ciclo total lunar, vamos acrescentar a lua crescente, que é quando a lua começa a aparecer no céu. Ela não tem cantos e por isso começa a se apresentar em um formato côncavo, onde forma um lindo sorriso no céu. A lua crescente gibosa é um momento de transição entre o quarto crescente e a lua cheia. O período é marcado por parecer quase completo. É quando a lua se apresenta de forma quase cheia, se preparando para a próxima fase. A lua minguante gibosa é a fase de transição de lua cheia para a lua minguante. É conhecida como minguante gibosa. Nesse momento, a Lua começa a diminuir ou a minguar. O seu movimento de órbita faz com a fase virada para a Terra passe a ser cada dia menos iluminada pelo Sol.
vemos a Lua em formato convexo, no sentido oposto da crescente gibosa, ou seja, a minguante gibosa é o oposto da crescente gibosa, pois enquanto a crescente gibosa está crescendo para chegar à fase cheia, a minguante gibosa está minguando para chegar à fase nova. E uma curiosidade é que, dependendo de onde você se localize na linha do Equador, se você estiver acima da linha do Equador, a lua minguante vai aparecer para você em forma de C. E a lua crescente vai aparecer para você em forma de D. Seria as letras, né? Já quem está abaixo da linha do Equador, a lua crescente vai se apresentar em forma de C, que é com o próprio nome da face, crescendo, e a lua minguante em forma de D, que é o sentido oposto, só em termos de curiosidade. Temos agora a lua minguante. Nesta fase, a Lua vai se despedindo de um formato côncavo, contrário ao sentido da Lua nova. Durante o período, o satélite natural, que é a Lua, vai desaparecendo até chegar à Lua nova mais uma vez, quando sua face, virada para a Terra, não é iluminada pelo Sol. Este ciclo todo dura cerca de 29 dias, como eu disse, 12 horas e 44 minutos, e é chamado de período sinódico da Lua. E é esse período que difere do tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno da Terra, que aí é o período sideral, que dura em cerca de 2 dias. Isso porque o período sinótico, que vem a ser o período das fases que é determinado de acordo com a posição da Lua em relação ao Sol, já o período sideral é um movimento de translação que é determinado de acordo com a posição da Lua em relação às estrelas. Como a Terra também se movimenta em torno do Sol, toda vez que a Lua chega perto de concluir seu ciclo sinótico, o Sol já sofreu um deslocamento de alguns graus, sendo necessários mais alguns dias para que a Lua assuma uma posição em relação ao Sol, onde já se caracteriza as suas fases. Gratidão, gratidão, gratidão pela sua audiência. Espero que tenham gostado dessas informações fantásticas que eu trouxe para vocês. Acompanhe toda a trilogia, pois está imperdível. Um texto complementa o outro. Muita informação para vocês entenderem tudo sobre a deusa Lua e terem uma vida muito mais norteada daqui para frente. A minha centelha divina saúda a sua centelha divina. Te vejo no próximo vídeo.